Vai ter a vinheta? Muito boa noite, estamos ao vivo, sejam bem-vindos aí ao Pod Paiva, episódio de número 2. Irei falar sobre a minha trajetória. Ontem, infelizmente, o professor Zanoni Júnior seria o convidado do Pod Paiva número 2, só que ele estava em São Paulo e não ia chegar a tempo aqui em Belo Horizonte, e hoje ele foi para uma outra comarca do interior. Então, não teve a possibilidade do professor Zanoni Júnior estar com a gente aqui ontem no episódio 02. E muitas pessoas, né, me perguntaram: Glauber, tudo bem, você vai convidar as pessoas, vai entrevistar as pessoas, mas e você? E a sua trajetória, para falar sobre, né, os caminhos que você percorreu aí, desde o início da sua infância, juventude, da sua advocacia, quem que é o Glauber Paiva hoje em dia, quem foi o Glauber Paiva no passado. Eu já fiz lives, tá? Já fiz lives sobre isso, coloquei também no meu livro tem um pouquinho da minha trajetória, mas eu pensei, pô, então, já que a gente está testando aqui, inclusive teve agora aí um erro técnico, que já foi corrigido e a gente está adaptando ainda, porque são equipamentos de última geração, é muito difícil hoje em dia ter um podcast, ter um estúdio, ainda mais dentro do próprio escritório, então a gente está adaptando, peço desculpa para quem esteve presente aí no início, e tivemos que pausar e agora está tudo ok, tá? Então eu peço desculpa por 3 motivos. Primeiro, no Pod Paiva 01, Camila Simeone, a minha entrevistada aqui, teve hora que entrava a vinheta, então teve um problema técnico no áudio. Ontem, o professor Zanoni não esteve presente devido à questão aí dele estar viajando. E hoje, essa questão de ter iniciado, tivemos que pausar porque estava sem áudio. Mas agora está tudo perfeitamente, então vamos iniciar o Pod Paiva de número 2, que é a minha trajetória, a trajetória do Glauber Paiva. Improvisei a Camila, tá? Camila que vai me entrevistar, hoje eu serei o entrevistado, ela que vai me entrevistar, então eu mandei alguns anos para ela, alguns anos que marcaram a minha vida para eu contar a minha trajetória. Então eu dou boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Vocês que estão aí no Instagram, tem o link na minha bio, que é do YouTube. Então clique aí no link da bio, faça a sua inscrição, dê um curtida lá também, para ir aumentando o engajamento aí do Pod Paiva, tá bom? Então eu agradeço a todos que estão online, agradeço também quem irá disponibilizar o tempo para assistir depois, ouvir, né, nas plataformas aí, tanto do YouTube e quanto do Spotify, porque o Spotify é áudio, né? E também agradecer a Camila por ter aceito aqui, de forma improvisada, me entrevistar hoje. Camila que é um pouco tímida, mas eu converso muito bem com ela, mas é uma pessoa de coragem, né? Camila, vamos fazer? Vamos. Então ela está aqui, agradeço também ela ter disponibilizado o tempo dela, né, que não é a função dela isso daqui, mas está aqui com a gente contribuindo. Agradeço também o pessoal que está operando aí, tá? O Paulinho, principalmente o Mazieiro também. Quem mais está aqui presente? Minha namorada, Felipe. E todos estão em casa. Então agradeço a todos. E Camila, obrigado, boa noite. Obrigada. Seja também bem-vinda aí, né, como entrevistadora. Tá tranquilo aí? Pessoal de casa, vai dando os comentários aí, falando como que tá, porque, inclusive, para eu contar minha trajetória é bom também, a gente vai utilizando aqui como teste, tá? Para não ter problema aí futuramente com os convidados, tá? Esses erros aqui não vai ter futuramente. Posso continuar? Então, beleza, obrigado. Vou continuar. Então, Camila, boa noite também a você. Boa Seja noite. bem-vinda aí ao nosso Pod Paiva de número 2, tá bom? Boa noite, muito obrigada. É uma honra estar aqui, né? Você sabe muito bem. E realmente é muita coragem, né? Para estar aqui falando, né? Que é uma baita responsabilidade. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta pessoal, tá? Quem é o Glauber Paiva? Essa pergunta aí, tá? Não estava esperando, né? E foi igual a Camila falou. Eu não gosto muito de falar quem é Camila Simeone, né? Foi a nossa primeira convidada aqui. Então, eu entendo assim, para resumir Glauber Paiva, né? Eu entendo que eu sou um homem de muita coragem e de palavra,
tá? Eu sou um homem, assim, que eu considero que o que vale mais é a questão da minha honra, né? Quando eu falo uma coisa, o meu papo, ele não tem curva, é um papo reto. Então, o Glauber, ele se resume a isso. Só para resumir, quem é Glauber Paiva é um homem de coragem e de muita honra. Então, eu entendo que o Glauber Paiva, para deixar um legado, tá, futuramente, é uma pessoa com muita coragem e que, né, preza muito pela sua honra. Isso aí. Agora vamos aos anos. Fala pra mim o ano de 1987. 87, muito bom esse ano, tá? Esse ano aí, para eu falar dele, eu tenho que falar mais precisamente do dia 13 de março de 1987, para eu contar a minha trajetória. E é justamente a data que eu nasci, né? Nasci no dia 13 de março de 1987, numa sexta-feira 13, né? Inclusive, teve sexta-feira passada foi 13. Muita gente acha que é azar, mas eu considero a sexta-feira 13 como sorte, né? Até porque é o dia que eu nasci. Então, são poucas sexta-feiras 13, né? Que costuma ter aí ao longo do ano. E eu nasci justamente na sexta-feira 13. Justamente na sexta-feira 13. Então, eu nasci em Belo Horizonte, tá? Sou natural de Belo Horizonte mesmo, nossa capital mineira. Meus pais vieram de Uberaba, muito simples, chegaram aqui em Belo Horizonte com a mão na frente e outra atrás. Minha mãe tinha 18 ou 19 anos, meu pai é a mesma idade, meu pai é só um ano mais velho que ela. Hoje em dia minha mãe está com 65 anos de idade, meu pai com 66. Então, eles chegaram aqui com muita dificuldade, sem nada, e começaram a vida do zero, tá? Então, esse ano aí de 1987 é justamente o ano que eu nasci, tá? Para quem está nos assistindo aí, eu tenho 35 anos, né? E dia 13 de março faço 36. Então, a minha trajetória começa aí em 1987. Isso aí. 1994. 1994, você vê que pulo, né? Pulo do gato. Foi um pulo do gato. De 87 já Para fomos 94. para 94. Por que que eu decidi colocar essa data de 1994? Na verdade, não é nem uma data, é um ano, tá? Porque eu tento lembrar algumas coisas antes de 94. Em 94 eu estava com 7 anos de Você idade estava muito novo. e eu não lembro de muita coisa. Só que eu lembro de algumas coisas que marcaram a minha infância, tá? Então a primeira coisa que me vem à memória, assim, quando fala de 1994, eu lembro da Copa do Mundo de 94. Eu lembro do Brasil jogando, eu lembro do povo brasileiro torcendo pelo Brasil, eu lembro do Bebeto, eu lembro do Romário, eu lembro das comemorações do gol, eu lembro do Roberto Baggio batendo pênalti na final lá e errando, eu lembro, né, várias coisas referentes a 1984. E aí que vem a questão da minha trajetória. O que é que marca na minha trajetória toda, quem está assistindo aí vai perceber isso, é a questão do futebol, tá bom? Eu vou falar muito aqui de futebol porque em 94 eu comecei a entender de futebol justamente com a Copa do Mundo. Uhum. E me recordo também que naquela época tinha aquela brincadeira, né? Ah, você é atleticano ou cruzeirense? Ainda mais que o fenômeno, né, Ronaldo, melhor camisa 9 do mundo que já teve até hoje, ele jogava no Cruzeiro e também jogou, não jogou, mas também foi convocado na Copa do Mundo de 94. E mesmo tendo o Ronaldo, que na época, né, já era considerado aí um fenômeno, ele fazendo gols, o pessoal vibrando, com o Cruzeiro, aquela coisa toda, eu decidi torcer pro Atlético. Decidi torcer pro Atlético Mineiro sem influência de ninguém. Não tive influência do meu pai, que não é muito chegado a futebol, não torço a nenhum dos dois times, não tive influência da minha mãe. Minha mãe se tornou atleticana depois que eu virei atleticano, tá? Então, com 7, 8 anos de idade, eu já estava torcendo pro Galo, não sei por qual motivo, às vezes por admirar a camisa alvinegra, às vezes por gostar do Galo, mas eu não entendo direito. Eu lembro também, né, quando o Galo ganhou títulos, tá? Eu lembro da Comebol. Então, em 94, marcou, tá? Marcou o quê? A minha trajetória, principalmente essa questão de que primeiro ano do ensino fundamental, com 7 aninhos, né? Perdi esse ano que eu tive que mudar com os meus pais aí para Uberaba, terra natal deles. Eu comecei a entender de futebol, eu vibrei com o tetracampeonato da seleção brasileira, eu comecei a torcer para o Atlético e também essa questão que eu vou fazer um elo aqui, um paralelo, justamente sobre futebol, sobre escola, sobre trabalho, sobre advocacia. Tudo isso até hoje está muito assim presente na minha vida, sabe? Tanto a questão do futebol, como a questão do trabalho, a questão do esporte, tá? Tudo isso está muito ligado na minha vida, a questão de moto também.
Em 94, eu lembro que meu pai tinha uma moto que era XLX 350, a moto da Honda. E ali eu comecei também a entender um pouco de moto, né? Ele tinha essa moto, ele Desde pilotava novo, né? desde novo, ele Desde novo. pilotava comigo na garupa. E eu comecei já a entender de moto, saber o que era uma moto, aquela questão toda, e o nome da moto, né? A moto Honda, Yamaha, igual eu vi aqui, né, no nosso podcast, nós temos a nossa mesa de áudio aqui, ela é da marca Yamaha. Eu imaginava que Yamaha era só questão de moto, né? Mas Yamaha tem várias coisas, tem jet ski, tem guitarra, tem mesa de áudio, tá? Então naquela época eu já sabia diferenciar o que era uma moto Honda, o que era uma moto Yamaha, né? As duas marcas assim mais relevantes que tem em questão de motocicleta, principalmente naquela época. Hoje em dia tem muita marca de moto aí importada, mas naquela época era praticamente isso, né? Igual carro. Carro era Volks, Fiat, Ford, não tinha BMW, Mercedes. Se tinha, não tinha contato, tá? Eu, pelo menos, não tinha contato. Hoje em dia é muito comum ter contato, porque eu já tive essas marcas aí. Mas então, em 94, eu me recordo muito bem disso. Tanto do futebol, quanto do meu ingresso no ensino fundamental e também a questão aí de motocicleta. Tá bom? Isso aí. Sua vida dá pra um livro gigante, né? Já tem um livro, né, que foi Já sobre tem um prospecção. Na verdade, é uma biografia gigante. Uma Quem sabe até um biografia. filme, né? Vamos agora de 94 para 2002. Ó, de 94 para 2002. 2002. Aí agora foi gigantesca mesmo essa questão aí. Mais uma coincidência, tá? Mais uma coincidência, sabe por quê? 94, o Brasil foi tetracampeão mundial. 94, com o Bebeto, né? E o Romário se destacando. O Bebeto, né? Romário e Bebeto se destacando e o fenômeno surgindo, tá? Só que aí em 2002 já é o contrário. O fenômeno já é o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da Copa e é o pentacampeonato. Tá? Então também teve uma Copa do Mundo que ficou marcada, eu me lembro muito bem, eu assisti nesses jogos aí. E foi uma época que eu comecei a mudar um pouco de vida, sabe? Em 2002. Em 2002, né, eu estava com, salvo engano, viu, 14 anos. Acho que era isso mesmo, 2002. Acho que eu estava com 14. Estava com 14, 15 Isso. anos, né? E eu já estava naquela fase, assim, de paquera, naquela fase De sair, né? de mais vaidade e também naquela fase de trabalhar, tá? Eu comecei a trabalhar muito novinho com meu pai, só que em 2002, devido a essa questão de querer ter um tênis, de querer ir ao shopping, tomar um sorvete, brincar no fliperama, ter uma roupinha mais legal, eu lembro que eu comecei a trabalhar com meu pai também, na oficina de moto. Tá? Meu pai me deu essa oportunidade, meu primeiro emprego foi com ele, trabalhando como mecânico de motos. Então, mais uma vez, entra aí a questão o quê? Do estudo, continuei estudando, ia para a escola, tinha notas boas, tinha que passar de ano, gostava de jogar futebol, tá? Torcia para a seleção, torcia para o Atlético, igual torço até hoje, e já estava começando a ter um pouquinho de vaidade. Só que para ter vaidade, para ter meus pertences, meus bens, né? Naquela época era um tênis, uma bermuda, tinha as marcas, né? MCD, Nicoboco, Ubongo, Okidok, e eu gostava de ir, inclusive no Shopping Del Rey ali, comprar umas roupinhas, comprar o Nike Shox, naquela época eu lembro que começou a lançar o Nike Shox, Que eu era comecei moda, a preocupar com isso. Só que eu já tinha em mente, devido o exemplo, tanto meu pai quanto a minha mãe, o quê? Que para você conseguir algo, você tem que trabalhar. E a oportunidade de emprego que eu tive foi com meu pai. Então eu trabalhava com meu pai para poder ter minhas coisinhas, tanto roupa quanto um dinheirinho para gastar no final de semana. Então o ano de 2002 ficou marcado por isso, justamente pela questão da Copa do Mundo, por estar estudando e já por começar a ter um pouquinho de vaidade em questão de andar, né, questão da aparência, de poder ir ao shopping, de poder ir ao cinema. Então o ano de 2002 ficou muito marcado na minha Ficou muito vida marcado. e continuei a questão do estudo, tá? Então envolve o quê? Futebol, vamos lá, futebol, sempre tem futebol no meio. Estudo, nunca parei de estudar, até hoje eu estudo, tá? Trabalho, né, continuo trabalhando. E também a questão aí do ensino, né? E também teve uma outra questão de 2002 que ficou marcado. Motocicleta. Motocicleta ficou marcado porque foi quando eu comecei a pilotar a motoca. Nossa. Entende? Novo. Inclusive, Nossa. como eu trabalhava, meu pai me ajudando, eu tive condição de comprar minha moto. Nessa idade aí, com 14, 15 anos, eu já tinha minha moto, que na época era uma Twister, 2002. Tem foto dela no meu feed. Era uma Twister 250 cilindradas da Honda. Então, teve a questão também de começar a pilotar a moto com
com 14 ou 15 anos de idade. Começou cedo, então. Comecei cedo. Já Começou gostava, cedo. entendia tudo de moto. Já via o pai já com a moto. Isso, já entendia tudo de já moto. mexia com a moto. Meu pai com a moto. Já, né, trabalhando ali, toda hora tinha que ligar a moto, tinha que fazer uma manutenção, alguma coisa assim. Então aprendi também muito cedo a pilotar a moto. Então 2002 também marca a questão 2002. da moto aí, que é a Twister preta que eu tive na época. Só que assim, agora a gente tá em 2002, vamos pra 2004. 2004. 2004. E aí vem um ano que marcou muito a minha vida. Em 2004, eu estava com 16 anos. Agora eu me lembro bem, estava com 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio. E essa idade aí, 16 anos, é aquela idade que quem sonha em ser um jogador de futebol, ele sabe que tem uma idade limite para ingressar em um time de categoria de base, Sim. tá? No infanto, juvenil, no júnior. Então eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu tenho um sonho, que é tentar ser jogador de futebol. Só que aqui era muito difícil, né? Atlético Mineiro, América, Cruzeiro, aquelas peneiradas, eu cheguei a tentar. Só que, como a minha irmã estava morando na cidade de Uberaba, e toda a minha família é de Uberaba, eu decidi mudar para Uberaba para jogar no infantil e juvenil do Uberaba. Então, quem me conhece há mais tempo, lembra que eu mudei para Uberaba em 2004 e comecei a jogar futebol num time profissional, que é o Uberaba, que na época estava na Série A do Campeonato Mineiro e Série C do Campeonato Brasileiro. Então isso aí marcou muito a questão da minha trajetória. No ano de 2004, eu me recordo muito bem, isso já vai fazer o quê? 20 anos, e parece que foi ontem, né? Eu entrando em campo, eu tentando aquele sonho, vendo os meninos, né? Tentando ser profissional, assinar a carteira como profissional. Isso marcou muito. E nessa época eu estava no segundo ano do ensino médio. Só que não tinha muito futuro. Não tinha ajuda de custo, morava numa casinha pequenininha alugada com a minha irmã e deixei meu pai na mão, porque eu já não estava mais ajudando meu pai, porque eu estava morando em Uberaba. Então, minha mãe continuou ajudando meu pai na oficina lá. E eu tentei, meu pai deixou eu tentar realizar esse sonho que não deu certo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Com certeza. Né? Então, meu pai me ligou, minha mãe também, falou, Glauber, acho que está na hora de você voltar. Volta, continue estudando aqui, sempre estudei na mesma escola, tá? Escola Estadual Professor Francisco Brant, entrei lá no ensino fundamental em 1995, no primeiro ano, e estudei lá até 2005, que foi no terceiro ano, tá? Quando eu formei lá. Então, mesmo tendo uma fase em Uberaba, eu continuei estudando, tentando ser jogador de futebol. Voltei e continuei estudando no Francisco Brant, no segundo ano. Então, esse ano aí de 2004 marcou muito essa ida minha, inclusive essa cidade que eu morei. Foi a única cidade que eu morei fora, assim, nesse período aí, foi Uberaba, que meu pai e minha mãe são de Uberaba. Agora vamos para 2006, né? 2006. 2006 foi o ano que eu ingressei na faculdade. 2004 para 2006, 2 anos. 2004 a 2006, porque em 2005 eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, foi quando eu formei, tá? E em 2006 foi um ano que marcou muito a minha vida, porque eu já tinha desistido do sonho de ser jogador de futebol. De ser jogador. Já tinha desistido, tirado isso da cabeça, e estava ingressando na faculdade. Só que antes disso, né, em 2005, meu pai teve uma conversa muito séria comigo. Eu não tinha vocação para fazer direito, beleza? Não tinha? Não tinha vocação nenhuma, nem sabia que era direito. Sabia por alto. Não tinha ninguém na família formado, não tinha nenhum amigo que era advogado, não conhecia nenhum estudante de direito, não tinha vocação para fazer direito. Meu pai, ele sempre foi muito rígido comigo. Meu pai era um pouco meio que da época da ditadura militar, sabe? Ele viveu nesse regime, então ele é assim, um pouco conservador. Ele é muito rígido, então. Isso me ajudou muito, né? Eu não podia errar. Hoje em dia, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu procuro não errar, porque quando eu errava, meu pai me dava uma bronca muito firme, e isso ajudou, colaborou para o homem que eu sou hoje em dia. Em questão do que eu falei lá, questão de palavra e de honra, quem me ensinou a ter palavra e honra foi seu pai. Foi meu pai, juntamente com a minha mãe, tá? Então, meu pai, em 2005, falou assim comigo, Glauber, eu tenho um sonho. Já que você tentou o seu sonho e você não conseguiu, eu quero que você seja militar, tá? Falou para eu ser militar, tanto da militar, né, para tentar um CFO. CFO era o curso de oficiais, na época que eu já ingressava ali no concurso público como um oficial militar, tá? Um aspirante, depois tenente. Ou então também eu poderia tentar por um outro caminho, ser militar do Exército, que era o CPOR. Tinha o CFO, que é curso de formação de oficial, e tinha o CPOR. O CPOR era o quê? Era eu alistar, já estando matriculado na faculdade,
para não servir o exército como soldado e também servir como aspirante, para tentar ser um oficial do exército. E assim eu fiz. Meu pai pediu, ó, eu quero que você passe no vestibular e faça a sua matrícula na faculdade, para quando você for alistar, já falar que você está na faculdade. Falei, beleza. Passei em 2005 no vestibular, no ano de 2006 eu ingressei na faculdade e também no exército. Nossa, os dois juntos? Os dois juntos. E continuava o quê? Jogando bola, só que já era de forma amadora, né? Joguei bola e trabalhava com meu pai como mecânico de motos. E ainda continua tendo um vínculo ainda com motos. Então, peraí, Então, era 3 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo você tempo. trabalhava, você Estudava. estudava e jogava bola. Não, na verdade, trabalhava Você trabalhava, com meu pai, tá? Exército exército e faculdade. e faculdade. Futebol era só lazer. Então, vou colocar 3 coisas tá. que eu tinha que fazer É. com 18 anos. Magrinho, 18 anos de idade, eu tinha que trabalhar com meu pai, eu tinha que ir pra faculdade e eu tinha que servir o exército. 3 coisas ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, sem Novo. ter noção de muita coisa, novinho, com toda a dificuldade que eu tinha naquela época ali. Então, eu comecei a me sentir um pouco assim, fraco para fazer as coisas, sabe? Não estava rendendo muito durante o dia. E eu fiquei no exército só 30 dias. Tá? Fiquei no exército 30 dias, por quê? O médico me entrevistou um dia lá e falou: ó, seu rendimento tá muito baixo, tá ficando muito cansado, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei para ele, eu falei assim, ó, eu ajudo meu pai na oficina, eu estudo e tô aqui. Ele falou, não, então você tá no lugar errado. Tá? Se você tá na faculdade de Direito, com todo o futuro que você tem pela frente aí, se o pai sonha que você seja aí um militar, aí na época também eu já tinha colocado na cabeça a questão de delegado da Polícia Civil. Se você quer tentar um concurso, né, para delegado, ou promotor, ou juiz, nunca falava sobre advocacia. Nunca ninguém comentava isso comigo e nem eu falava que eu tinha um sonho de ser advogado, nem meu pai falava que queria que eu fosse advogado. Advogado entrou bem depois, quando eu já tinha formado. Então, eu virei pro médico e falei assim, realmente eu tô muito cansado. Ele falou, não, realmente você tá muito cansado e aqui não é seu lugar. Aí ele falou assim, dá uma volta no campo lá. Eu dei uma volta no campo, ele deu um laudo lá, realmente, né, devia estar cansado, com algum problema assim. Ele mediu minha temperatura, os batimentos cardíacos, essas coisas, frequência, e falou, você tá dispensado, vou dispensar porque você. 3 coisas ao mesmo tempo Não pesa, dava. né? Mas aí eu continuei. Aí eu continuei, em 2006, ajudando meu pai na oficina, ajudando muito meu pai na oficina e fazendo a faculdade de Direito, entendeu? Na UNA, na época, eu entrei em 2006 e formei no ano de 2010. Formei em dezembro de 2010. Nunca fiz uma prova especial, né? Sempre ali estudando muito e sendo chefe de turma na época ainda. Olha. Então, o que marcou aí esse ano de 2006 foi justamente isso, o ingresso no Exército, o ingresso na faculdade e trabalhando como mecânico de motos. 2006. 2006. E de 2006 para 2010? Nós estamos falando agora de 4 anos depois. 4 anos depois, tá? Você acha que deu Lembrando uma do futebol. mudada? Eu falei da Copa do Mundo de 94 e falei da de 2002. Não falei da de 2006 porque o Brasil saiu. Na época, salvo engano, o Brasil saiu para Itália. Não me recordo. E teve 2010 também que o Brasil saiu. Não, 2006 saiu para a França e 2010 para a Itália. É algo assim. Então, eu me recordo também. Tanto do ano 2006 teve Copa do Mundo, o ano 2010 também teve Copa do Mundo. 2010, o que 2010 marcou muito a minha vida? Porque foi o ano que eu formei. Tá? Foi a minha colação de grau. Né? A minha colação de grau, na verdade, foi em 2011. Mas a minha, né, eu terminei a faculdade no ano de 2010. Segundo semestre de 2010. Então, o ano de 2010 ficou marcado. Eu decidi colocar essa data aí só para quem está assistindo, para acompanhar minha trajetória e ver em qual ano que eu formei. Então, eu formei em 2010, tá? Passei na UAB em 2011 e comecei a trabalhar mesmo como advogado em 2012, tá bom? Então, fica marcado aí o ano de 2010 como o ano da minha formatura. Certo. 2011 foi o ano que eu você estudei formou. e passei para a OAB, né? Formei em 2010 e passei na OAB em 2011. Em 2011. 2011 e continuei trabalhando como mecânico de motos. Mesmo tá assim? Mesmo assim Você continuou? Mesmo formando, estudando para a OAB, passando na OAB, eu continuava trabalhando ainda como mecânico de motos. Eu não parei aí, porque eu tinha que me manter com o valor que eu recebia na oficina, como mecânico. 2012. 2012. Este ano aí marcou a minha vida, e aí que vem a minha virada de chave. Este ano marcou muito a minha vida. Então, 2012, então, foi a sua virada de chave, assim? Não foi a maior virada de chave, mas foi quando a minha vida transformou. Por quê? Porque nessa época, em 2012, eu já tinha a minha OAB, tá? Eu tinha minha OAB, vermelhinha, bonitinha, não tinha usado ainda.
E eu continuava trabalhando como mecânico de motos. E foi quando apareceu a oportunidade para eu trabalhar pela primeira vez como advogado. Beleza? Então, em 2012, eu já estava com a OAB no bolso e trabalhando todo sujo de graxa, às vezes sendo humilhado, né, pelos clientes. Eu tinha que vender o pneu da moto, trocar o pneu da moto, fazer a cobrança, tudo era eu. E aí as pessoas, né, eu sempre gosto de deixar bem claro isso, eu nunca baixei a cabeça para nada. As pessoas às vezes também me humilhavam, falavam assim, pô, mas você fica aqui trocando pneu de moto, trabalhando aí, você conversa até bem, você não quer terminar o ensino médio, não? Falava desse jeito comigo, você não volta a estudar? Eu falava assim, não, já formei. Aí o cliente virava e falava assim, pô, você terminou o ensino médio, então? Eu ficava surpreendido achando que eu tinha terminado o ensino médio. Eu falava assim, não, eu sou advogado. Aí a pessoa até assustava. Debochava, entendeu? Olhava pra minha cara como se diz assim, você me tá ficando doido, eu ter fumado maconha. Só pode. Nunca usei, né? Só pode, porque, né, conversando comigo todo sujo ali, eu falava assim, não, eu sou advogado. O cara falava assim, ah, tá, você quer tentar uma faculdade, então, quer tentar uma faculdade, fazer direito, né, depois tentar o AB, não sei o que. Eu falava, não, eu sou advogado. Os caras, que isso? Não tô acreditando, não. Aí eu tirava minha carteirinha vermelhinha e mostrava, não, ó, tá vendo, eu sou advogado. Os caras falavam assim, pô, mas não faz sentido. Nunca vi isso na vida, um advogado, nada contra, né? Mecânico de moto, uma profissão, inclusive, valorizada. Eu gosto muito, eu considero que até hoje eu sou mecânico de motos, eu não deixei de ser mecânico de motos. Mas as pessoas ficavam meio surpreendidas, né? Como que eu poderia ter uma carteirinha da OAB e mexendo com moto. E mexendo com moto todo sujo. Eu tinha 2 uniformes. Enquanto eu estava usando um, o outro estava secando. Eu terminava de usar o outro, estava lavando e usava no dia seguinte. Então, eu continuei trabalhando como mecânico de motos e sabia que normalmente Deus, né? Deus, ele não demora, sabe? Ele capricha. E tudo tem o tempo certo. Eu sabia que uma hora, quando eu estivesse mais preparado, no momento certo, ia aparecer essa oportunidade aí para eu trabalhar. Por que eu decidi fazer o exame da UAB? Porque no 9º período já tinha amigo meu fazendo naquela época e passando. Então, eu comecei a achar que eu estava ficando para trás. Eu falei assim, não, já que meus amigos estão fazendo o exame da ordem, então, eu tenho que fazer também. Né? Por que eu formei 5 anos, para depois só ser bacharel de direito e mecânico de motos? Não faz sentido. Pelo menos a UAB eu vou passar para mostrar que também que eu tenho condição de passar e quem sabe um dia eu venho exercer. Mas eu imaginava um dia, 3 anos, 4 anos, 5 anos após eu ter passado na UAB em 2011. E aí foi quando eu comecei a andar muito com o advogado, Dr. Jaime Eulário de Oliveira, que não está aqui mais presente no mundo físico, mas com certeza está num bom lugar no mundo espiritual, ao lado do nosso Pai maior, que é Jesus Cristo. Então, em 2012, eu andava muito com o Jaime, que era meu amigo, questão de churrasco, Megaspace, carro, festa. Então, eu comecei a andar muito com ele. Sempre quando tinha uma resenha assim, eu estava com o Jaime, que é um amigo meu que apresentou, o Diogo, da Retífica Micro. O Diogo era meu grande amigo, na época a gente andava muito junto, e o Diogo me apresentou o Jaime. E o Jaime era advogado criminalista na época. E sempre quando a gente tinha oportunidade de conversar algo, como eu tinha acabado de passar na UAB, estava muito fresco em mim ali as questões das matérias, né, principalmente do direito penal. Por quê? A minha monografia eu fiz em direito penal, e a segunda fase também eu fiz em direito penal. Então eu gostava muito do direito penal e eu conversava muito com o Jaime. Só que questão teórica, de advocacia eu não sabia nada. Nunca, né? Tinha trabalhado aí na esfera criminal. E o Jaime gostava muito das minhas ideias. Falava, pô, Glauber, você tem umas ideias boas, você é inteligente, não sei o quê. Por que você fica aí trabalhando como mecânico de motos? Eu falei, Jaime, eu custei abrir essa oficina aqui, entendeu? Tem minha mãe, tem mais pessoas que dependem da renda da oficina. Então, por enquanto, eu vou continuar lá, eu faço, eu gosto. E eu não vejo problema eu ser advogado e trabalhar como mecânico de motos. Aí ele falou, não, vai trabalhar comigo, só te dou uma oportunidade lá no meu escritório. Eu falei, não, Jaime, não vou confundir as coisas não, você é muito meu amigo, tá? Obrigado, né, pela oportunidade, mas eu vou deixar por enquanto do jeito que tá. E gostava da lojinha que eu tinha, trabalhava feliz, não tinha vergonha, a unha toda suja de graxa. E aí só que o Jaime foi mais esperto que eu. Por quê? Minha mãe até hoje é muito apegada comigo. Minha mãe é como se fosse minha conselheira. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto pra ela antes e ela me dá conselho. Todo dia de manhã eu não consigo vir trabalhar se eu não bater um papo com a minha mãe tomando um cafezinho, né? Dona Cidinha, todo mundo conhece aí, veio direto postando. Inclusive mandar um beijo pra ela aí, que ela tá assistindo. Minha mãe, assim, é a guerreira, sabe? Porque mesmo momento ali de queda, momento de dificuldade, minha mãe sempre falava assim, meu filho, eu não abandono, sabe? Minha mãe é daquela que, se ela tiver que tirar da boca dela, igual passarinho faz, pra colocar na minha, ela ficar sem comer, minha mãe faz isso. Você acompanhou? Mas mãe é mãe.
Você acompanhou aí, ano passado, na minha candidatura eleitoral, tanto que minha mãe estava comigo em todos os Sua momentos, mãe, ela né? estava Então, presente. ela é pau para toda obra, tá? Dona Cidinha, guerreira. E aí o Gêmeo foi e conversou com ela, falou, ó, Cidinha, é assim, assim, assado. Funciona assim, é desse jeito. Não faz sentido o Glauber continuar aqui trabalhando aqui. Por mais que ele pense que questão de despesa, a despesa dele, a despesa da casa, essas questões assim, você também trabalha, a Ludmilla também trabalha, que é minha irmã, e meu irmão também, o Jonas, na época, trabalhava com a gente. Então ele falou assim, não faz sentido o Glauber continuar nessa oficina aqui. Eu preciso de uma pessoa igual ele, sabe? Um cara que sabe conversar, que chega nos lugares, que tem coragem, que é honesto, que não, né, não tem nada que desabone a conduta dele. Aí minha mãe foi e falou assim, ó, Glauber, já me conversou comigo e eu dou razão para ele. Eu acho que está na hora, né? Não faz sentido você ter estudado esse tempo todo aí com a dificuldade que foi ter formado e continuar trabalhando aqui. Até porque o comércio estava ficando muito ruim, sabe? Então, minha mãe falou assim, eu acho que vale a pena você tentar. Aí eu fui. E mãe é assim, Mãe né? sente. Mãe, quando fala, quando sente, pode ir. Igual agora eu tô com novos empreendimentos aí, e ela falou, Glauber, eu tô vendo que vai dar certo, entendeu? Palavra de Então, mãe se tem ela poder. falou, Tá então já falado. deu. Né? Por isso eu vou continuar agora investindo mais ainda em várias coisas aí, tá? O ano de 2023 tá só começando, tem só 18 dias, né? É. E parece que eu já fiz coisa aí que vale para 5 anos. Nós vamos falar disso mais pra frente. Mas aí minha mãe conversou comigo, eu falei, então tá, mãe, só que eu não tenho coragem de sair da loja assim, não. Até porque eu sou acostumado a vestir uniforme de mecânico. Eu não sou acostumado a andar com a mão limpinha, eu não sou acostumado a colocar uma gravata, eu não tenho nem roupa para isso, tá? Quando eu comecei, eu pegava roupa emprestada. A maleta, peguei emprestado com meu amigo, o Gutenberg. A pasta preta Samsonite, pra quê? Pra demonstrar que eu era advogado. Aí o Jaime falou assim comigo, ó, então vai lá no escritório uma vez por semana. Fica bom pra você? Eu falei, tá bom, pode ser na quarta-feira? Pode, por quê? Porque aí eu antecipava o serviço na segunda e na terça, ficava aliviado na quarta, e o que eu deixei de trabalhar na quarta, eu recuperava na quinta e na sexta e no sábado. Eu trabalhava sábado também na oficina de moto. E aí o Jaime falou, então beleza, cheguei lá no escritório, todo, igual que esse menino quando vai fazer exame, sabe? Que coloca aquelas roupas, né? Nada a ver. Misturei a roupa aiada lá, social lá. Tipo igual aquela fotinha que eu tenho, né? Aquela camisa verde com a calça azul, sapato marrom. E tava me achando. Falei, vou lá ver o que tá pegando. Chegou lá todo. Aí cheguei lá, já tinha intimidade com ele, mas tratei ele de forma séria, também me tratou de forma séria. Ele falou, senta aí. Aí tinha um processo, aqui em Minas Gerais, até hoje alguns processos são físicos, e o advogado pode fazer a carga no processo, pegar o processo e levar ele pro escritório. Tinha um processo lá de furto. E como eu tinha acabado de fazer a OAB, eu tinha noção de fazer as peças processuais, que na segunda etapa da OAB são cobradas as peças. E tinha lá para fazer uma alegação final. Aí ele falou, sabe fazer alegação final? Eu falei, sei. Aí ele falou assim, então tá, pega esse processo e dá uma estudada nele, daqui a pouco você faz uma alegação final pra mim. Eu falei, beleza. Aí foi me entregou, não foi nem computador não, uma caneta e um caderno. Aí eu fiz uma alegação final na mão, igual era a prova da OAB, eu tava acostumado com isso, nem com o computador eu tava acostumado não. Fiz as alegações finais de um furto qualificado na mão, entreguei pra ele. E ele viu que naquela hora ali eu não tava consultando nada, eu fiz tudo na minha cabeça. E começou a ler assim, minha letra é feia pra caramba. Aí falou assim, pô, tá vendo? Você é um diamante, Glauber. Você precisa ser lapidado. Aí eu falei, obrigado, não sei o quê, mas esse mundo aqui eu não sei viver isso aí não, Jaime. Eu sou acostumado com borracharia, pneu de moto. Eu fiz a prova da UAB, mas eu não sei nada como que funciona o mundo da advocacia. Fiz atendimento com o cliente, uma consulta no site do TJ, essas questões assim, eu não sei fazer nada disso, não sabia mesmo, totalmente cru. Aí ele falou assim, não, mas isso aí você vai aprender com o tempo. Quando eu comecei também eu não sabia não, né? E fui aprendendo. Falei, então beleza, você ficou feliz? Fiquei. Ele falou assim, mas vê se você volta aqui mais dias. Aí eu falei assim, vou tentar. Ele falou, não, semana que vem, quem sabe você vem pelo menos 3 vezes na semana. Aí eu cheguei em casa feliz, conversei com a minha mãe, falei, pô, foi um tratamento diferente, às vezes eu tô acostumado a trabalhar aqui, sou humilhado, trabalho todo sujo, não tem hora para terminar. Lá não, lá eu fiquei lá um pouco, mexi no computador, geladeira legal, tinha uma mesa de sinuca, né, todo limpinho. Eu falei assim, mãe, vou arriscar de lá então na segunda-feira. Aí eu fui na segunda e na quarta. Normal, ele me ensinando algumas coisinhas, tá? E voltei na sexta. Na sexta teve uma virada de chave, algo inusitado que eu não estava esperando. Quando eu cheguei no escritório, já me falou assim comigo, ó, sexta-feira é dia de flagrante. É o dia que a bandidagem está querendo arrumar dinheiro pro final de semana e a polícia tá na pista para querer prender também, porque sabe que vai bater de frente e vai prender. Então meu telefone sempre toca na sexta-feira. Isso é que eu cheguei lá, 9 horas da manhã.
Aí ele falou assim comigo, ó, prepare que saber, daqui a pouco o telefone vai tocar. Na hora que foi por volta de 15 horas, 16 horas mais ou menos, o telefone tocou. Ele falou, ó, tô falando, era um flagrante, tá? Suposto crime de tráfico de drogas. Uma apreensão grande de drogas que teve lá no bairro Novo Arão Reis. E hoje em dia tem a Ceflan. Ceflan é a central de flagrante. Hoje em dia tem 4. Ceflan 1, 2, 3 e 4. Normalmente ela é dividida por região, sabe? Região leste, região oeste, sul, entendeu? Funciona assim. Noroeste. E essa aí era a região leste. Na época não tinha Ceflan, então a delegacia na região leste tinha que caminhar para direção leste para acompanhar ali o flagrante do conduzido. E aí cheguei na porta lá, já era quase 17 horas. Na hora que ele me chamou para entrar no carro, né, eu fiquei me achando um Fusa na época, um Fusa preto. E ele com óculos escuro, que é trem todo, banco de couro. Na hora que eu sentei ali na frente ali, parecia uma cena de filme, sabe? Eu gosto muito desses filmes de máfia, Poderoso Chefão, Poder é a Lei, Scarface, esses filmes assim. E ele acelerando, aquele jeitão dele marrento, som, né? Um eletrônico rolando, e eu assim, indo pra delegacia, olhando no retrovisor, olhava pra ele, chupava uma balinha que tava ali, ele com um cigarrinho, eu falava assim, nó, isso vai parecer mais um filme. E eu fiquei me achando só de estar vivendo aquele momento ali. Aquele momento ali, pra mim, era uma experiência assim... Única. Tô indo pra delegacia, chegando na delegacia, né? Todo mundo olha, aquele negócio todo. Só que eu parei na delegacia e falou assim comigo, ó. Eu vou te deixar aqui, você vai acompanhando aí, tá? Porque eu tenho que buscar meu filhinho na escola. Ele sai agora às 5h30, 18 horas, eu não posso atrasar. A mãe dele não vai buscar ele. E o filhinho dele na época tinha 4 aninhos de idade, o Lucas. Eu falei assim, não, você pode me deixar aqui não. Faço não. Chama outra pessoa pra ficar aqui, porque eu não tenho experiência nenhuma. Eu não sei com quem que eu converso. Eu vou primeiro na polícia militar, se eu converso com o escrivão, com o delegado. Esse pessoal vai achar que eu sou bandido também, eles vão querer me prender aqui. Ou então, se eu não soltar, esse cliente vai querer me matar depois. Eu não vou ficar aqui não. Aí, não, fica aí. Qualquer coisa você me liga. Naquela época, ano de 2012, estamos falando de 2012. Nem era muito comum usar o WhatsApp, não. Tava começando a utilizar mais o WhatsApp, sabe? Aí eu falei assim, nossa, Jaime, como você me põe num lugar desse aqui? Não tem jeito não. Ele pegou e foi embora. E fiquei lá com o telefone, ligava pra ele, ó, tá acontecendo isso e isso. Aí ele ia me orientando, ó, faz isso, faz aquilo. Era muita droga na época, eu lembro que o cliente ficou em silêncio. E eu fui orientando o cliente. Só que nesse momento aí, a minha ficha começou a cair. Por quê? Porque eu estava numa cena ali que eu nunca tinha vivido aquilo antes, né? Acompanhando a delegacia mesmo, era senhor pra lá, doutor pra cá, as pessoas de forma educada, eu observando cada pessoa, né? Conversando com o cliente, até inclusive de maneira reservada, e foi passando um filme na minha cabeça, como que era eu trabalhando na oficina de motos e como que eu era ali no campo de batalha da advocacia criminal, sem ninguém me acompanhando e eu fazendo realmente o papel de advogado. Se ia soltar ou não, não importa, a gente não trabalha com resultado, né? Então eu estava ali fazendo o papel de advogado e passava um filme na minha cabeça. E aí terminou, eu comuniquei com ele, processo físico, a PFD, auto de prisão em flagrante delito, peguei a cópia, falei com a família, ó, ele vai ficar preso, o delegado ratificou que é a prisão em flagrante, nota de culpa, mas eu garanti todos os direitos dele, orientei ele, fiz tudo que eu tinha que fazer aqui na função de advogado. A família foi e me pagou. Ah, tá aqui então o dinheiro. Eu não lembro que na época era R$700. E aí... Isso há 10 anos atrás, né? 11 anos. 11 anos atrás. 11 anos atrás, 2012. E aí eu peguei aquele dinheirinho ali, coloquei no bolso. E nessa hora, assim, ó, eu lembro que eu meio que olhei pro céu assim e falei, gente, eu consegui fazer tudo que um advogado tem que fazer na delegacia. Sozinho. Sozinho. Um caso mais difícil. E falei assim, não, eu nunca imaginei que um dia eu fosse conseguir fazer isso. Nem quando eu estava para a UAB, nem quando eu passei na UAB, eu nunca me imaginei na posição ali de advogado. E aí, eu fiquei me achando. Pô, a ficha caiu. Eu falei assim, eu sou advogado. Mesmo antes, quando eu passei na UAB, quando eu fiz o juramento, quando eu peguei a carteirinha da UAB, eu nunca me senti um advogado. Naquele momento, naquele flagrante ali, após terminar, naquela sexta-feira, eu falei assim, eu sou um advogado. E não era porque eu tinha recebido. Muitos advogados hoje em dia que querendo trabalhar só pensando, né, em honorários, em ganhar dinheiro, comprar carro, comprar casa, comprar aquilo, não. Eu fiquei satisfeito por ter exercido essa minha profissão como advogado. Tanto é que na segunda-feira eu voltei com o dinheirinho na mão e a cópia do auto de prisão em flagrante delito e falei, ó, Jaime, fiz meu papel. Ele falou, pô, você é um cara de coragem.
Eu fiz aquilo ali mais pra te testar, pra saber se você ia ter coragem ou não de ficar ali. E eu percebi que você é um homem de coragem. Me elogiou, você é uma pessoa que não fica falando o que não deve, se comportou como tinha que comportar, fez o que tinha que ser feito, tá? Me deu os parabéns, eu falei, não, imagina, eu tô aqui pra somar, né? Decidi vir pra cá pra te ajudar. Aí ele, não, excelente. Pegou R$ 350 e toma aqui R$ 350. Eu falei, não, eu tô aqui pra aprender, não precisa me pagar. Eu quebrei um galho pra você tinha que buscar seu filho na escola e serviu de experiência. Nada paga aquele momento ali. Não precisa me dar os R$ 350. Ele falou assim, não, Glauber, eu sou muito certo com as minhas coisas. Trabalhou, tá? Tem que receber. Aqui ninguém trabalha de graça. Eu não te falei que você teria uma condição melhor saindo da oficina trabalhando comigo, mas não, aí eu imaginava só uma condição de vida que de não ficar ali trabalhando naquela sujeira toda que eu trabalhava, mas também a condição financeira. Eu não pensava muito na condição financeira, eu pensava que ao longo do tempo eu fosse ganhar honorários, mas não de imediato assim. Tipo, na minha Rápido, né? terceira semana, eu já estava ali colocando R$ 350 no bolso, que era muito difícil ganhar dinheiro naquela época, R$ 350, na oficina onde eu trabalhava. E aí sim passou um filme na minha cabeça. Eu falei, pô, eu acompanhei um flagrante na sexta, tô aqui hoje na segunda-feira, R$ 350 no bolso. É essa vida que eu quero. Aí nessa hora, foi ali que a ficha caiu, foi ali que eu me senti advogado, foi ali que eu me senti valorizado, foi ali que eu falei assim, eu não quero voltar para aquela oficina mais não. Vou deixar aqui lá com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha irmã, e agora é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. E desde aquela época, nunca mais eu parei. Tá? Eu brinco, né? Na pandemia eu não parei. Nesse último recesso forense eu não parei nenhum dia, até porque o Réveillon caiu de sábado para domingo. Então já são os dias que eu não trabalho. Então, assim, até isso. Porque eu trabalhei na sexta-feira, na véspera, né? Do Réveillon. Eu trabalhei na segunda-feira. Então, eu trabalhava, assim, sem parar nessa época aí, que já me deu a primeira oportunidade. Foi igual o Felipe tá aqui hoje, trabalhando com a gente no escritório. Tá sabendo aproveitar a oportunidade. Hoje já teve 3, 4 clientes. Ele ficou todo feliz. Eu falei, você tá fazendo comigo igual eu fiz com o Jaime há 11 anos. A primeira oportunidade que ele me deu, primeira vez que ele me deu a cópia da chave do escritório para chegar lá de manhã e abrir, eu continuei trabalhando, não parei. Soube aproveitar a oportunidade e fazer o quê? Dinheiro, conseguir clientes, ter experiência na advocacia, né? Então o Jaime foi me ensinando isso aí. Só que o Jaime era muito brincalhão. Aí eu lembro que quando ele me deu esses R$ 350, eu tava usando esse relógio aqui, ó. Fiz questão de trazer ele hoje. Tava usando esse relógio aqui, da Mormai. Sabe, um relógio simples, até com a pulseira arrebentada, que não dura muito não. Relógio da Mormai. Esse daqui, quando eu falei lá de 94 e 95, foi o primeiro relógio que eu ganhei, um Aquaman. Foi o meu primeiro relógio quando eu apaixonei por relógio, esqueci de falar dele. Esse Aquaman, que eu ganhei ele em 95, quando eu estava no primeiro ano do ensino fundamental. Em 95 eu ganhei esse relógio e esse aqui eu comprei ele. Só que o Jaime me criticou e falou assim, não, mas tem uma coisa. Com esse relógio aqui você não trabalha aqui não. Você vai virar homem. Porque senão você vai me passar vergonha nos lugares. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá, se Mormai não é bom, qual relógio que é bom? Ele falou assim, não, homem e a malandragem tem que usar Citizen. Eu falei assim, eu já olhei pro braço dele, era o tal do Citizen meia lua naquela época, que custava 1.200, 1.500, achava até por R$ 1.000 novo, tá? Aí eu falei assim, bom saber. E levei aquilo pro coração, sabe? Falei assim, um dia, fiquei com aquilo ali. Guardou. Falei, um dia, não tinha condição de comprar na hora. Falei assim, um dia então eu vou ter um Citizen. Meio lua. Ele falou assim, posso até te dar um, tem 3. Mas você vai juntar o seu dinheiro e vai comprar. Eu falei assim, não, beleza. Aí eu lembro que desses R$ 350 eu comecei a juntar dinheiro para comprar um Citizen meia lua. E eu lembro que com 2, 3 meses eu fui lá e comprei esse aqui, ó. Esse aqui, esse Citizen meia lua, que hoje em dia vale até mais, hoje em dia vale R$4.000, R$5.000 um relógio desse. Então eu fui lá e comprei meu meia lua novo, na época R$1.000 ou R$1.200, salvo engano. Então esse relógio aqui, ele é fruto do primeiro honorário que eu recebi há 11 anos. É um relógio EcoDrive, que ele trabalha pela a luz solar. Então é um relógio que eu vou ter ele pro resto da vida. Tá? Minha filha, quando ela tiver, né, adolescente, quiser usar ele, vou deixar ela usar ele. Então, esse relógio aqui, eu comprei ele em 2012, com parte, não peguei o dinheiro todo, com parte do primeiro honorário que eu recebi ali, que foi R$350. Então, esse ano de 2012, ele marca muito a minha trajetória, pelo início da minha advocacia,
por ter recebido o meu primeiro honorário, por ter feito o meu primeiro flagrante, por ter tido essa oportunidade que o Jaime me deu. Sem ele eu não estaria aqui onde eu estou hoje, tá? Então marcou muito. E aí vem uma outra virada de chave, que tem isso no livro e que eu utilizo até hoje como ferramenta fundamental do meu trabalho. Que foi o quê? A chegada do Instagram no Brasil. O Instagram chegou no Brasil em abril de 2012. Eu não comecei a usar ele em abril de 2012. Eu comecei a usar ele em agosto de 2012. Na época, tinha um cachorro, um bulldog lindo, bulldog inglês, daqueles bem gordão. Cheio. Eu gostava muito de andar de skate, eu gostava de ir na Praça do Papa, eu gostava de correr. Eu sempre gostei muito de natureza, esporte, essas coisas. Aí eu fui na Praça do Papa, com meu cachorro, passear. E eu tinha, na época, Facebook. Aí eu lembro que eu tinha um telefone, um Galaxy S1, S2, os primeiros que saiu, nem era tão bom assim. Só que eu gostava de tirar foto. Aí eu fui, tirando foto do meu bulldog, lá apareceu um outro bulldog. Aí tava com a menina lá, menina até bonitinha. Eu falei, vou tirar a foto dos dois juntos aqui. Aí eu fui, perguntei o nome dela, aquela questão toda. E falei assim, se quiser eu te mando as fotos, né, dos nossos cachorros aqui. Me passa o Facebook. A menina falou assim, não, esse negócio de Facebook expõe muito nossa vida, não tem isso não. Eu tenho Instagram. Eu falei, oi? Instagram? Ela falou, eu tenho Instagram. Eu falei, tá. E não rendi assunto pra não passar vergonha, né, como se já não sei o que é isso não. Porque não... Né, assim, só perguntei o nome dela, ela falou, fulano de tal, e falou que tinha Instagram. Eu fui com aquilo pra cabeça. Cheguei em casa, gente, a primeira coisa que eu fiz Instagram? Foi pesquisar o que é Instagram. Aí baixei o aplicativo e fui lá e postei a primeira foto do meu cachorro. E comecei a seguir a menina, né? Tanto é que se entrar no meu Instagram hoje, a primeira foto que tem lá é em agosto de 2012 do Thor, meu bulldog inglês. E aí eu falei assim, que legal. Era só foto. Não tinha muita coisa que fazer no Instagram, não. Não tinha rios. Não tinha ao vivo. Não tinha carrossel. Não tinha quase nada. Era foto e mesmo assim tinha limite de fotos. Aí eu postei a foto do Thor e falei, e agora? Tem a foto do meu cachorro aqui. Como é que eu vou fazer com esse tal do Instagram? Aí eu pensei assim, quer saber? Tudo que eu for agora eu vou começar a registrar e vou postar no meu Instagram. Foi aí minha virada de chave. Então, eu fui naquela época... 2012, o primeiro advogado a postar uma fotinha trabalhando no Instagram. Ninguém postava foto. Trabalhando, então, nenhuma profissão. Nem médico, nem nutricionista, nada. Ninguém postava foto trabalhando. Postava uma foto, o quê? Social, né? De alguma coisa assim da vida. Então, até foto de objeto, foto de comida. As pessoas não postavam muita foto no Instagram. E eu comecei. Eu ia na delegacia, postava uma foto. Ia no presídio, tirava uma selfie, postava uma foto. Ia fazer uma audiência, postava uma foto. Ata da audiência, postava uma foto. A plaquinha que tem aí, todo mundo tira foto hoje em dia, né? A plaquinha na secretaria, assim, primeira vara de tóxicos, primeiro tribunal do júri, tirava uma foto. As pessoas começavam a me criticar. O advogado do Instagram aí, esse cara é doente, prefere ficar postando foto que trabalhar. Esse cara não trabalha não, ele só fica por conta de postar foto no Instagram. E tinha umas pessoas que gostavam. E aquilo ali eu tava ganhando o quê? Visibilidade, né? Então eu fui muito criticado, humilhado, debochado, tudo sem imaginar de ruim, tá? As pessoas faziam por maldade para quê? Esse cara não vai conseguir se manter na advocacia postando foto no Instagram. E foi aí que foi uma virada de chave, porque o que todo mundo achava que era errado, deu certo. Tá? Então, assim, eu comecei a ter clientes devido ao Instagram. Muita gente criticava, mas tinha muito cliente que gostava. Tinha muito cliente que estava o quê? Vendo eu fazendo, inclusive, o serviço dele. E o Jaime me criticou. Falou, não, isso aí vai queimar nosso filme. Fica fazendo isso não, que parece bobo. Tu não fica postando o que tá fazendo? Deixa de ser bobeira. Quem faz isso é blogueiro. Você não é blogueiro? Eu falei assim, mas eu gosto, sabe? Tirar uma fotinha, postar. Né? E as pessoas estão reagindo bem, algumas. Eu já que você gosta, então continua. E eu comecei a ter meus clientes. Inclusive, na época, o Jaime não tinha clientes no aglomerado da Serra. O aglomerado da Serra é o segundo maior aglomerado da América Latina. Só perde a Rocinha no Rio de Janeiro. E aqui em Minas Gerais é o maior que tem. O Jaime não tinha cliente lá. E no Instagram eu fui conquistando clientes ali naquela região que tem até hoje. Uma das regiões que eu tenho mais clientes aqui em Belo Horizonte. E aí o Jaime pensou assim, eu não gosto. Eu não faço o que você faz. Eu não tenho tempo para isso, eu não sei fazer isso. Mas se você está gostando e está tendo retorno,
Beleza, continuou postando as suas fotinhas aí no Instagram. E eu continuei. E as pessoas marretando. Isso em 2012. Em 2015, tá? Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, comprei um Mini Cooper, chamei a atenção, alguns começaram o quê? A me copiar também. Certo? Então eu já não estava mais sendo criticado. Alguns aí você já tava elogiavam, sendo já... elogiado e copiado. Beleza? Então, o ano de 2012, ele marca justamente isso daí. Tá? Tanto o meu ingresso na advocacia, a minha oportunidade, o meu primeiro flagrante, meu primeiro honorário e a questão de ter enxergado o que seria o que é hoje. Você vê, há 11 anos, parece que eu previ o futuro dessa era virtual, principalmente em tempos de pandemia e pós-pandemia, que a comunicação passou a ser virtual, até a videoconferência, tá? Até uma assistência no presídio. Então, parece que eu estava prevendo o futuro, né? Parece que eu estava prevendo o futuro ali em 2012. Então, o ano 2012 ficou marcado justamente devido a isso daí. Então, de 2012 para 2013. Tá, 2013, aí teve algo que marcou a minha vida, a minha advocacia e que marca até hoje. Na verdade, é uma tragédia. Tá bom? Em 2012, quando eu pensava que estava tudo bem, eu já tinha meus clientes em sintonia com o Jaime, certo, tudo tranquilo. estava adquirindo experiência, ganhando dinheiro, aquele negócio todo, aconteceu uma tragédia. Foi o assassinato do Jaime. Tá? Dia 22 de outubro de 2013, o Jaime foi brutalmente assassinado na porta de casa, chegando com o fuzil, que inclusive andava com ele. Se no dia eu tivesse com ele, eu teria sido também fuzilado. Foram mais de 40 tiros, tanto de fuzil quanto de ponto .40. Era por volta de 19 horas, dia 22 de outubro de 2013. Eu cheguei lá 5 minutos, 10 minutos após, porque como eu moro no bairro Caiçara, e eu treinava, malhava, ele estava na academia malhando, e o Jaime no bairro Castelo, foi muito rápido para eu poder chegar lá. Então eu cheguei lá, tava, assim, o corpo dele estava quente ainda, que é tanto de cápsula no chão, a polícia militar chegando, isolando o local, e ali eu pensei, pô, meu mundo acabou. Tudo que tava muito bom para essa verdade. Né? Aquela sintonia boa, amizade, profissão, minha mãe orgulhosa, aquele negócio todo. Eu falei assim, pô, não durou muito, agora eu vou ter que voltar a ser mecânico de moto. Porque sem um Jaime não consigo trabalhar, não. E ali chorando, e aquele trem, todo mundo me ligando, preocupado, aquela questão toda, e eu sem saber o que fazer. E no outro dia, eu fui pro velório dele, terminei o velório dele, fui pro DHPP, prestar depoimento, terminei o depoimento do DHPP, eu tinha audiência. As pessoas olhavam pra mim assim e falavam assim, não tem lógica ele estar aqui não. Sem saber o que está acontecendo, nunca ninguém tinha sido fuzilado aqui em Minas Gerais, não tinha morte até então com fuzil. E vai ser o próximo. O Glauber tá ficando doido, então ele tem muita coragem, porque eu no lugar dele eu tinha sumido, eu tinha ido lá pra Bahia, eu tinha me escondido em qualquer canto do mundo aí, Caraíva, qualquer lugar. Ia vender coco. As pessoas falavam assim, ia vender coco, mas aqui eu não ficava não. E eu sem saber. Eu escutava uma sirene, uma buzina, uma bombinha, já achava que era alguém atirando em mim. Já ficava com medo, só andando, olhando pra trás, aquela coisa toda. Fiquei dias sem sair de casa. E só saí de casa pra trabalhar. Quando eu estava trabalhando, parece que ele tocava em mim, sabe? Uma força assim, espiritual. Tipo assim, vai. Eu saí daí, mas você pode continuar o que eu estava fazendo. E assim eu continuei, sentindo uma força dele, tendo que abraçar o mundo, porque senão o mundo me abraçava, tá bom? E por tudo que eu já tinha aprendido com ele, desse período aí de 2012 e 2013. Falava assim, pô, tem que continuar. E continuei trabalhando. Os clientes chegavam até mim, alguns queriam aproveitar da situação. Às vezes não tinha, né, feito nenhum pagamento para ele, ou então fez algum pagamento para ele e falava assim, ó, Glauber, já paguei o Jaime, você tem que continuar no meu caso agora que eu já paguei ele. Aí eu, não, beleza, vou continuar, mas a experiência que eu tenho é essa. Eu te prometo só meu trabalho. Mas sou um jovem advogado ainda. Não, beleza, pode continuar então. E não cobrava. Tinha outros que falavam assim, não, já paguei o Jaime 50%. Se eu te pagar o restante de 50%, você aceita? Aceito. Tinha outros, ó, Glauber, eu estava pretendendo contratar o Jaime, ainda não cheguei a pagar ele. Você quer fechar com a gente o contrato? E as pessoas começaram a me procurar. Eu fiquei lá no escritório, que eu trabalhava com ele, né? Onde que me deu a oportunidade. Só que eu não me sentia bem lá, sabe? Não me sentia bem lá. Isso foi no final do ano de 2013. Eu lembro que quando voltou o recesso em 2014, foi quando decidi sair de lá. E não tinha para onde eu ir. Eu morava com a minha mãe,
a minha irmã e meu irmão. Minha irmã num quarto, meu irmão no outro, e eu dividi a cama de casal com a minha mãe. Minha mãe falou, seu Globo, trabalha aqui mesmo, entendeu? Ela tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo, eu também tinha muito medo. Trabalho dentro de casa. Aí eu falei assim, não, mãe, beleza. Eu já tinha meu computadorzinho da Samsung, que eu tenho ele até hoje, e não tinha impressora, tá? Aí eu falei, ela falou assim comigo, não, vamos ali no shopping. Pegou um cartãozinho lá de crédito e parcelou a impressora de 12 vezes. Uma Epson, pequenininha. Aí peguei, foi arrumar uma mesinha pra mim na rua. Não sei onde minha mãe arrumou essa mesinha, a mesinha pequenininha, colocou lá perto da cama dela, eu fiquei ali durante ali de janeiro, fevereiro, até outubro. Foi quando eu abri meu primeiro escritório aqui no Augusto Lima, em outubro de 2014, trabalhando ali no quarto e trabalhava desembolado. Era bom, porque eu tinha o Thor comigo, no meu pé, roncando, peidando. Tinha minha mãe deitadinha ali e eu ficava de madrugada, peticionando, trabalhando, olhando o processo. Noite. De noite. Sem ninguém me ajudava, ninguém. Trabalhando, aprendendo, ia fazer audiência, que tem tudo, e continuei postando as fotinhas, pra não perder o ritmo. Era uma válvula de escape, né? Postar a foto. E continuei trabalhando. E tendo clientes, aí eu comecei já a ganhar dinheiro. Comecei a juntar dinheiro, comprei apartamento, comprei carro, comecei a ter mais clientes, e aí foi. E aí eu aproveitei a oportunidade. Igual eu falei. Ou eu abraçava o mundo, ou o mundo me abraçava. Voltar pra oficina não tinha jeito mais não. Não tinha jeito. Tanto é que depois fechou, sabe? Não conseguiu manter no mercado. Então continuei trabalhando muito ali, até abrir o meu primeiro escritório aqui na Augusto Lima. Tá? Abri meu primeiro escritório em 2014. Muito simples, mas tive coragem de abrir sem nada, sem ajuda de ninguém, sem estagiário. Tive meu primeiro escritório no ano de 2014. Então o ano de 2014 marca também aí a minha advocacia criminal. 2014. E aí você acha que de 2014 para 2020 muita coisa mudou? Mudou. Tá? Mudou porque em 2015 eu tive coragem de colocar um amigo meu, o Dr. El Marques, para me ajudar. Né? Tava começando a ter muito trabalho, então eu coloquei, ele me ajudou muito em 2015. Aí em 2016 eu já tive estagiário, coloquei outras pessoas, tá? E 2020 foi quando eu abri o que eu chamo hoje de escritório 01, que eu tenho ele. Foi esse escritório aí. E também foi a questão da pandemia. Beleza? 2020, março de 2020 começou a pandemia. E foi quando eu abri o escritório, foi quando eu comprei a minha Porsche. Então foi umas viradas de chave muito grandes que eu tive em 2020. E soube aproveitar a era pandemia. Que foi o quê? Os contatos virtuais, as lives, videoconferência, tá? Tudo que era físico passou a ser por videoconferência. Continua assim até hoje, em 2023, tá? Tá sendo de forma o quê? Híbrida. Tem o presencial, mas tem também o virtual. Inclusive, esse meio de comunicação nosso aqui hoje, se existe esse podcast aqui hoje, e vários outros aí fazendo sucesso, é o quê? É uma consequência da pandemia. Isso aqui foi criado mais, principalmente aqui no Brasil, pode ser que no exterior já tinha, mas devido à pandemia. Para quê? Para ficar mais fácil ter uma comunicação com milhares de pessoas. Então, isso faz parte. Então, o ano de 2020 eu soube aproveitar a pandemia e abrir um escritório mais estruturado do que era o outro que eu tinha lá. Entendeu? Então, assim, a pandemia foi um ano que eu ganhei muito dinheiro. 2020, até agora que a gente continua ainda meio que pandemia aí, esse Covid, né? Infelizmente, continua atacando acaba, e né? tem as restrições. Então, o ano de 2020 foi um ano que marcou muito a minha trajetória. E o ano de 2002 mais ainda, porque eu tive a capacidade de contratar mais profissionais. E com isso foi melhorando o desempenho do escritório pelos bons profissionais que eu tenho, inclusive comigo até hoje, né? Que é no caso a Raíssa, a doutora Caroline, doutor João, e dentre outros, né? Que hoje em dia eu estou com um time muito grande. Hoje em dia, se for olhar aqui comigo trabalhando aqui, de forma presencial, deve ter aqui, inclusive você, 10, 11, 12 pessoas trabalhando comigo, tá? Fora as outras parcerias que eu faço aí em outras cidades, outros estados. Então, tá crescendo muito, né? Hoje em dia, eu estou com 2 escritórios de advocacia, estou abrindo mais um escritório de advocacia e mais uma outra empresa de investimento financeiro. Então, assim, para falar do Glauber, né? Que nasceu nessa capital mineira aqui, de 1987 até o ano de 2022, tá? É um Glauber que vem o quê? Trabalhando, correndo atrás,
sobrevivendo e também vivendo, né? Que às vezes tem a sobrevivência, mas também tem a vivência, que é aquele momento de descontração, aquele momento de lazer, aquele momento de amizade. Então eu não apenas sobrevivo trabalhando igual um escravo 24 horas por dia. Eu tenho também meus bons momentos, né? Com Com bons certeza, amigos, claro. boas companhias. E tem ano também que marcou a minha vida, que foi o ano 2018. Foi quando minha filha nasceu, né, que eu me tornei pai. Este mês, dia 24 agora, ela completa 5 anos, boa, sabe? Então, assim, eu mudei muito também depois que eu me tornei pai. Já tinha me tornado, que eu considero a minha sobrinha também, Ana Luz, que faz 9 anos em fevereiro, a minha filha, né? O mesmo carinho, o mesmo amor que eu tenho pela Ana Júlia, que é minha filha, eu tenho também o mesmo carinho. Amor, consideração e cuido, igual o pai também com a Ana Luz e também com meu sobrinho Henrique. Então, assim, depois que esses seres humanozinhos aí, eles entraram na minha vida, Eles entram, né, assim, eles eles mexem com a mudaram gente. muito e também, devido a eles, né? Hoje em dia eu procuro ficar mais dentro de casa, ter uma vida mais tranquila, conversar com a minha mãe. Então isso aí fez me aproximar mais tanto da minha mãe e quanto a eles também. Então hoje em dia, né, o Glauber Paiva resumindo tudo isso aí, é essa pessoa que gosta de trabalhar e se dedicar à família, né? Eu assisto muito Com o filme do certeza. Poderoso Chefão, Dom Corleone, ele pergunta, né? Se dedica à família? Um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade, tá? Então eu procuro o quê? Trabalhar muito. Eu sou viciado em trabalhar para manter tudo que eu já conquistei até hoje. Então eu trabalho muito e dedico também o meu tempo à minha família. Então eu prezo muito hoje em dia pelo meu trabalho, pelas pessoas que estão comigo, colaborando com o meu trabalho, a minha família, a minha saúde e a minha fé em Deus. Então, resumindo, o Glauber, hoje com 35 anos, tá? É um cara que gosta o quê? De trabalhar sem perder a fé em Deus e sem abrir mão da família e dos amigos. Isso aí. 2020, 2022. Para de 2020 para 2022. Tá, 2020 para 2022 é justamente essa mudança e essa coragem do advogado empreendedor, tá? Antigamente eu era só advogado e hoje em dia eu me considero um advogado empreendedor, um visionário, que é aquele que vê uma oportunidade e quer expandir. Vê uma oportunidade e quer expandir. Tanto é que agora nós temos, né, escritório da advocacia criminal com ênfase na lei de drogas, nos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de bens e capitais. Temos o escritório voltado para os crimes virtuais e também questão de rede social, recuperação de contas. Tem mais um escritório que está vindo para somar esses dois escritórios juntos, para ter um operacional melhor. E além disso, ainda vou empreender agora no ramo de investimentos. Então, assim, de 2020 para 2022, teve toda essa transformação. E 2023 é a consequência de tudo. É um ano que eu terei bastante crescimento e novas experiências, tá? Não só crescimento profissional, pessoal e financeiro, mas experiências também que eu quero o quê? Pegar essas experiências já visando o futuro, para quando eu chegar principalmente na idade de 40 anos, eu trabalhar apenas por hobby, tá? Se eu trabalhar com 40 anos é porque eu gosto muito da advocacia, que eu quero trabalhar até 90 anos, 100 anos, se eu chegar nessa idade, mas apenas por amor. Então, por dependência financeira, eu pretendo trabalhar até uns 40 anos. Então, já que eu faço 36 anos esse ano, 2023, eu tenho mais 4 Mais anos 4 anos para para trabalhar. plantar e colher muito, já pensando aí no futuro, com esses 4 escritórios aí que eu terei já a partir aí de março, abril. Então é isso, a minha trajetória se resume em muito trabalho, altos e baixos, resiliência, tá? É saber aproveitar, né, um momento ruim da vida e transformar aquilo ali em coisa boa e enxergar sempre uma luz no fim do túnel, sabe? Que sempre existe a possibilidade de ter uma vida melhor, mas sempre dedicando principalmente à família. E Com nunca certeza. negando as minhas origens, nunca deixando o quê? De ser humilde, principalmente com as pessoas. Falou tudo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat que tava Olha, o meu vibrando também estava aqui. vibrando bastante aqui, Vamos pode ser no ver. WhatsApp, então alguém passa no feedback. Pergunta. Eu acho que hoje foi tranquilo. Mais uma vez, tá? Eu peço desculpa aí
pela questão técnica, né? Igual eu falei, às vezes é equipamento de última geração, às vezes é um cabo, é um teste que faz. Para fazer um podcast, esse aqui é o menor espaço do escritório. E foi um dos espaços que eu mais gastei, tá? Por quê? É tecnologia, é uma internet, é transmissão. Então isso aqui é como se fosse o quê? Um estúdio de televisão, um mini estúdio. Que tem que ter Olha, tudo chegou isso, aqui para mim. tá? O que você diria hoje para quem está cursando o curso de Direito? Para quem está cursando o curso de Direito, vamos lá. A primeira coisa que a pessoa tem que colocar na cabeça dela é sobre a dedicação. Ela tem que dedicar bastante ao curso, aproveitar ao máximo, buscar muita teoria, ler bastante, muito aprendizado, comunicar, tá? Tem que aprender a questão da comunicação, de já fazer alguns investimentos, mesmo que não seja investimento financeiro alto, valor pecuniário, mas investir muito em conhecimento e ter bastante dedicação. Além da dedicação, a pessoa precisa ter o quê? Precisa ter persistência, tá? Porque pode ser que não seja ainda o momento dela de fazer um estágio, não seja o momento dela ainda de fazer, de trabalhar, mas então ela tem que ter persistência, continuar trilhando o caminho, igual eu falei, né? Eu fiquei aí durante alguns meses, né? Algum período aí, com a minha OAB no bolso, mas esperando a oportunidade certa. A mesma coisa para quem está cursando Direito. Tenha dedicação aos estudos e persistência para encontrar um bom caminho, um bom estágio, um bom emprego. Então é dedicação, persistência, transparência também, né? Seja uma pessoa transparente, uma pessoa que busque aí sempre nunca querer passar por cima das pessoas, nunca querer trapacear as pessoas. Então, uma pessoa bem transparente mesmo e humilde, né? Buscar ter sempre humildade também, porque mesmo se a gente conquistar alguma coisa aí nesse caminho, se a gente não tiver humildade, a gente vai tropeçar e vai cair. Então, tenha bastante humildade também, mesmo quando você estiver ainda na graduação, cursando aí o direito. Tem que correr atrás. Chegou aqui uma outra aqui que é mais ou menos essa aí, né? Que é a seguinte: qual a sua opinião sobre o mercado de trabalho atual na área de direito? Mercado bom, tá? Um mercado promissor, tem oportunidade. Antigamente não tinha oportunidades para entrar no mercado de trabalho. Só que vai depender muito de comunicação, vai depender muito de marketing digital, vai depender muito do que a gente chama hoje de networking, tá? Então é muito bom estar participando de eventos, de lives, acompanhando as pessoas, mesmo que de forma virtual. Quando tiver a oportunidade de acompanhar de forma presencial, faça isso também. Então estudar bastante e focar no marketing digital. O marketing digital, ele veio para romper barreiras, é para tirar do mercado aquelas pessoas, né? Vamos dizer, os dinossauros, e a pessoa que tem a dedicação e a persistência e um bom conhecimento, principalmente no marketing digital, ela consegue sim ingressar no mercado de trabalho. Agora chegou uma aqui que fala assim: como você decidiu optar pelo direito? Então, voltando lá atrás, né? Voltando lá atrás. Foi quando eu tentei ser jogador de futebol, tentei meu sonho, não consegui, e meu pai virou e falou assim, ó, faz direito, porque o direito vai abrir um leque de oportunidades para você, inclusive para concurso. Então foi meu pai que me deu uma luz, o caminho ali para que eu fizesse direito. Mas eu não pensava em ser advogado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Direito tem muitas áreas de atuação? Tem sim, direito, né? É uma das graduações aí com mais opções após a formatura, tanto na advocacia como também nos concursos públicos, tá? Então, direto tem editais aí, então tem um leque de oportunidades. Então, assim, a pessoa que faz o direito nem sempre é para exercer a profissão de advogado. Ou então a pessoa que faz o direito pensando em vários concursos públicos que tem, eu entendo que ela deve também arriscar, assim como eu arrisquei na advocacia, apaixonar como eu apaixonei e viver a vida de advogado. Hoje em dia eu não troco a minha profissão de advogado por nenhum cargo público. Por nada. Por nada, vamos dizer assim. Nem pelo sonho de jogador de futebol que eu queria ser no passado. Eu não tenho coragem de trocar hoje. Se pudesse voltar no passado, naquela época lá em 2004, e se eu soubesse, né, quem eu seria hoje, de forma alguma eu aceitaria a opção de ser jogador de futebol. Hoje, nós estamos em 2023.
O que você espera desse ano? Esse ano eu espero plantar bastante, eu não espero colher ainda, espero colher em 2024. Então eu vou plantar muito, vou empreender muito, eu quero ter novas experiências. É um ano que eu acredito assim, que se a pessoa souber, né, o caminho dela, aonde que ela quer chegar, e trilhar esse caminho no ano de 2023, pode ter certeza que no futuro, seja 2024, 2025, 2026, ela encontrará, tá, o seu objetivo. Então, o ano de 2023, tanto para mim quanto para outras pessoas aí, eu entendo que é trilhar, eu entendo que é plantar e já pensando no futuro para depois colher. Agora, para a gente encerrar, né? Qual mensagem que você deixaria se encontrasse o Glauber no início da carreira? No início da carreira, boa. Se fosse hoje. Se fosse hoje, no início da carreira, eu ia falar pro Glauber ter estudado mais, dedicado mais, sabe? Principalmente na questão teórica, beleza? E é isso, pro Glauber ter estudado mais. Porque eu tenho muita experiência, né? Tenho muita experiência, mas é muita experiência de vida, sabe? Eu não fui aquele cara muito estudioso, eu não tive muito conhecimento, eu fui aprendendo muito na prática. Só que na prática você aprende mais rápido, mas você sofre mais e você não pode errar, entendeu? Então existe um risco muito grande de aprender na prática. Então, assim, se fosse para voltar o tempo mesmo, mesmo na época ali de ensino médio, ou então de graduação, até mesmo pós-graduação, né? Que eu nem cheguei a fazer pós-graduação, seria mais a questão de ter dedicado mais aos estudos, entendeu? Mas Deus sabe o que faz. Eu entendo que eu fiz tudo no tempo certo, da melhor maneira que eu tinha para fazer, com o meu tempo, com os recursos que eu tinha naquela época. Então, assim, não arrependo das coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Tudo tem um propósito de Deus. Nunca é tarde para começar, né? Se eu não deixei de fazer algo no passado, eu posso fazer hoje. Como, por exemplo, né, comecei o ano passado e pretendo terminar, que é piloto privado, pegar meu brevet para poder pilotar a aeronave, tá? Quem sabe mais para frente dominar o inglês, o espanhol, o italiano, que eu não fiz isso no passado, eu posso vir a fazer isso hoje em dia. Então, assim, a dica, né, para aquele Glauber lá, menino de 18, 19 anos, seria ter estudado mais. Ter estudado mais. Desculpe, eu não posso fazer isso. A Cid tá ligando aí? Não, foi aqui. A Cid ligou aqui. Mas é isso. Eu contei hoje a minha trajetória. Espero que isso aqui tenha servido de lição para muitas pessoas, principalmente que fiquem imaginando que ainda não chegou a oportunidade dela, que talvez nunca irá chegar a oportunidade dela, que ela está dando murro em ponta de facas, né? Nó em pingo d'água. Então, assim, tem que esperar, vai ter oportunidade. Porque tudo tem também a hora certa. Mas né? é o seguinte, Camila, oportunidade sempre tem, ela sempre aparece. O negócio é saber se você vai estar preparado ou não para aquela oportunidade. Por isso que eu falo, conhecimento nunca é demais. Porque se a oportunidade bater na sua porta e você tiver o conhecimento, você tiver a coragem, igual eu tive, de abrir mão da minha oficinazinha ali, simples, e aproveitar aquela oportunidade, você vai conseguir se dar bem na vida, entendeu? Então o que eu falo para as pessoas hoje em dia é o quê? É focar no estudo, ser uma pessoa determinada, com bastante conhecimento, e quando a oportunidade bater na porta, ter a coragem. Principalmente a coragem que eu tive lá de aceitar a oportunidade. É igual você. A oportunidade apareceu para você está aqui hoje porque você teve coragem. Com certeza. Felipe está aqui, várias pessoas estão aqui. Inclusive mandar lá, vamos lá, vou mandar um beijo. Ó. Um beijo e um abraço, tá? Raíssa, Caroline, João, Helena, André, Amanda, Larissa, Felipe, Bruna do Rio de Janeiro, Camila. Falta o André. André. Dara. E todas as pessoas, né, que me acompanham no dia a dia aí, principalmente essas, porque o GP, o Glauber Paiva, não é o Glauber, né? É a equipe toda. Então, se eu não tiver ajuda, colaboração, time, né? eu sozinho não consigo fazer e não consigo desenvolver tudo que eu estou desenvolvendo aí, principalmente com esses novos empreendimentos. Agradecer também o pessoal que está aqui disponibilizando o tempo.
Porque para operar isso aqui, gente, é muito difícil. Quem ainda não está sem oportunidade aí precisando, foca aí, ó, gestão de tráfego, operador de podcast, tá? Porque realmente são profissões hoje em dia que é difícil de fazer. Fazer o que vocês estão fazendo aqui, ó, essa hora da noite, né? Dedicando tempo, desenvolvendo isso aqui, operando 3 câmeras ao mesmo tempo, mesa de áudio, mesa de corte, vinheta, ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram, sabe? Meu telefone tá aqui, ó, mas eles estão fazendo tudo no computador ali. É profissão do futuro, tá? Então agradecer também ao Paulinho, agradecer ao Malzeiro, mandar um beijo pra Gleice, que tá ali, ó, inclusive me filmando, tá aqui também, minha namoradinha. É bom demais passar Natal hoje junto, Copa do Mundo, já tem muita coisa pra contar ainda. Daqui a pouco tá vindo Semana Santa, meu aniversário, né? Tem o mozão do lado, Jorge Matheus, muita coisa aí. Racionais, domingo do Mineirão, um evento top que vai ter. Então agradecer a todos que estão principalmente presentes, tá? Todos estão presentes aí, tanto no YouTube quanto também no Instagram, e pedir para curtir, seguir, né, o canal aí, fazer inscrição no canal do YouTube, seguir no Instagram e curtir também, tá bom? Espero fazer vários takes disso aqui hoje, para quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, mas vai ter oportunidade de assistir nas plataformas do YouTube, do Spotify e também do Reels, com os takes das edições que nós vamos fazer aqui hoje. Então, muito obrigado, tá bom? Pelo seu tempo, a sua dedicação, e aguardo vocês aqui no próximo episódio, Pod Paiva 03, que terei a honra de estar aqui com um convidado, que o cara, assim... Dia 25. Dia 25, que é o pai do tráfego. Só pra ter noção, meu filho, o neguinho tá andando de Ferrari 2,5 milhões, que é meu sonho de consumo, tá? Tá aí em BH aí, ó. Você vê uma Ferrari passando, é pai do tráfego pra lá, pai do tráfego pra cá. Então, muito obrigado. Tenha todos uma boa noite. Até o próximo Pod Paiva, no dia 25, às 19h30. Obrigado, Camilo. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.